Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Continuando no capítulo da aula anterior, nós vimos decomposição em fatores, nós vimos fatoração com fator comum e evidência e vimos fatoração por agrupamento. Nós vamos ver agora fatoração da diferença de dois quadrados, fatoração do trinômio quadrado perfeito e vamos ver múltiplos de divisores, né, envolvendo MMC e MDC. Pronto, pessoal, nós vimos fatoração por colocando fator comum, nós vimos por agrupamento, que agrupa 2 aqui, agrupa 2 aqui, aí fatora, faz a primeira fatoração, depois fatora de novo. Agora nós vamos ver situações em que nós tínhamos trinômios. O que é um trinômio? É um polinômio com 3 termos. A maioria das vezes, alguns polinômios de 3 termos, alguns trinômios, não são todos, alguns trinômios podem ser fatorados. Outros não. Lembre-se, para virar um fator, ele tem que virar uma multiplicação de 2 polinômios ou de um número por um polinômio. Então, nós aplicamos em fatoração de trinômios os produtos notáveis. Quem são eles que nós estudamos no capítulo anterior? Se nós tivermos o quadrado da soma, nós fazemos quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E se for o quadrado da diferença, a mesma coisa. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Só que tem o sinal de menos aqui. E o terceiro produto notável que nós estudamos é quando tem um produto da soma pelo produto da diferença. Que fica só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Nós, no capítulo anterior, aplicamos os produtos notáveis para facilitar os cálculos, né? Como é que calculamos essa potência e esse produto, né? Na verdade, todos são produtos, todos são multiplicações. Como nós vimos no capítulo anterior, como realizar essas multiplicações de forma rápida, fazendo o mínimo de cálculo possível, né? Que seria o cálculo mental, né? É simplesmente aplicar essa regrinha. Já em fatoração é o contrário, nós vamos ter o trinômio e queremos transformar ele num produto. Nós vamos ter nos exercícios essas 3 situações e nós temos que identificar que esse é escrito assim, este é escrito assim e este é escrito assim. Por exemplo, se eu tenho essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. É um trinômio, né? Tem 3 termos. Será que é possível ser fatorado esse trinômio? Para ser fatorado, a primeira regra que você faz é o seguinte, ó. É observar se o primeiro e o último são quadrados perfeitos. Então, veja, x ao quadrado é um quadrado perfeito, já está. Lembre que um quadrado perfeito é um número que pode virar uma potência ao quadrado. Então, veja, x ao quadrado já está x ao quadrado. O 9 dá para virar 3 ao quadrado. Então, perceba, compare com os nossos trinômios aqui, ó. Você já tem o primeiro termo ao quadrado e já tem o segundo termo ao quadrado. No meio, para que isso aqui seja um trinômio perfeito, no meio você tem que ter o que aqui no meio? Você tem que ter uma expressão que equivale a você ter 2 vezes o primeiro termo, que no caso é o x, vezes o segundo termo, que é o 3. Vamos ver, confere, ó, temos x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3 dá 6x, confere, 3 ao quadrado dá 9. Então, isso aqui é um trinômio perfeito. Se é um trinômio perfeito, isso aqui pode virar o quê? X mais a ao quadrado. Quem é o x? O x é o x mesmo, né? E o a seria esse aqui, ó, o 3. Aí fica x mais 3 ao quadrado. Então, esse é o passo a passo. Perceba que não tem muito cálculo. É uma coisa que o objetivo é fazer mentalmente, ou seja, o mínimo de cálculo possível, e fatorar de uma forma bem rápida. Então, já fatorei usando esse método. Vamos fazer mais uma. Está fatorado. Aí se você pergunta, professora, quais são os fatores? X mais 3 ao quadrado não é x mais 3 vezes x mais 3? Então, esses dois aqui são os fatores. É x mais 3 e x mais 3. Vamos ver mais um exemplo. X ao quadrado esse daqui, esse é um trinômio, mas será que ele é um trinômio perfeito?
né? Será que ele é um trinômio quadrado perfeito? Vamos ver, mesmo método. Eu primeiro olho o primeiro termo e olho o último. O primeiro nós já temos alguma coisa ao quadrado. Então, aqui no meio eu vou ter que ter duas vezes o primeiro termo, que é o x, né? Quem é o segundo termo? O segundo termo é o 16. Aliás, o último termo do trinômio é o 16. 16, perceba que dá para virar 4 ao quadrado. Então, o segundo termo seria o 4, para eu colocar aqui, ó. Então, para ele ser um quadrado perfeito, ele tem que estar nessa configuração, ó. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo? No caso aqui é um menos, que é o sinal que está aqui, e está aqui é o mais. Então, confere, ó, x ao quadrado é x ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, e se você fizer 2 vezes x vezes 4, dá 8x. Então, confere esse, confere esse, confere esse. Se você conferir que os três termos do trinômio se apresentam nessa configuração aqui, de você ter quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes um segundo termo, e esse segundo termo ao quadrado, então ele é um trinômio quadrado perfeito e vai ser escrito uma dessas duas formas. Então, vamos ver. O x é o nosso primeiro termo. Menos quem é o segundo termo aqui, ó, é o 4. Ficamos com isso aqui ao quadrado. Então, temos aí mais um trinômio quadrado perfeito. Vai haver situações que um trinômio não vai ser perfeito. Por exemplo, ó. Veja só. Será que esse aqui é um trinômio quadrado perfeito? Será que esse polinômio aqui é possível de ser fatorado? Vamos analisar, ó. Esse aqui, beleza, tá x ao quadrado já. O último, que é 25, dá para virar 5 ao quadrado. Então, aqui no meio, para ser um trinômio perfeito, eu teria que ter duas vezes o primeiro vezes o segundo. Será que temos? Vamos ver. X ao quadrado, confere. 5 ao quadrado igual a 25, confere. E 2 vezes x vezes 5 teria que dar 10x. E aqui está 5x. Então, esse trinômio não é um trinômio quadrado perfeito, então ele não dá para ser fatorado. Então, perceba que existem trinômios que dá para ser fatorados e tem outros que não. O último produto notável, gente. Se você tiver assim, ó, vamos ver um exemplo com números e um exemplo só com o polinômio, certo? Só com números e variáveis. Vamos ver aqui. Se você tem, por exemplo, x ao quadrado menos 100, perceba que... Será que é possível fatorar isso aqui? Vamos ver. Você tem o primeiro ao quadrado, confere. E 100 dá para virar 10 ao quadrado. Perceba que o que nós temos aqui é essa situação aqui, ó. Em que nós temos um primeiro termo ao quadrado e um segundo termo ao quadrado. Então, isso aqui fatorando vai virar o quê? Vai virar x menos 10 vezes x mais 10. Se você escreve x mais 10 primeiro e x menos 10 depois, não faz diferença, é a mesma coisa. Então, perceba, aquele problema lá no início do capítulo que nós vimos, tinha o seguinte problema para ser respondido mentalmente. Ele perguntava, eu estou apagando aqui só para aproveitar o espaço, ele perguntava quanto é um jeito rápido de você fazer 1000 ao quadrado menos 999 ao quadrado. Em que situação desses três produtos notáveis se encaixa esse problema? Nesse aqui, ó. Se encaixa nesse aqui. Perceba que o primeiro termo é 1000 e o segundo termo é 999. Transformando isso aqui num produto. Transformando num produto, como é que vai ficar? Vai ficar 1000 mais 999 vezes 1000 menos 999. 1000 mais 999 dá 1999. E 1000 menos 999 dá 1. E 1999 vezes 1 dá isso aqui. Então, gente, se tem lá alguém competindo na Copa Mundial de Cálculo Mental e a pergunta é essa, ele consegue fazer mentalmente se ele lembrar de produtos notáveis.
Né? Então, é assim que fatoramos, ó. Então, fica aí a resposta para vocês daquela pegadinha lá, daquele questionamento lá no início do nosso capítulo. Fatora os seguintes polinômios. Então, para cada caso é um caso. Que caso é esse daqui, com uma variável e um termo? É aquele terceiro caso lá, que se a gente tiver x ao quadrado menos primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado, vai virar o produto da soma pela diferença. Então, veja, x ao quadrado a gente já tem o primeiro termo ao quadrado, é x. Agora, o 81, dá para virar quem ao quadrado? Dá para virar 9 ao quadrado. Então, isso aqui fatorado vai ficar x mais 9 vezes x menos 9. Entendam, né, que esse é um processo rápido de você fatorar. Perceba que eu faço o mínimo de cálculo possível. Observa, identifica de qual produto notável se trata e fatora. Simplesmente. Nesse aqui, ó, o 100 dá para virar 10 ao quadrado. E o outro termo já está ao quadrado, é a ao quadrado. Então, veja, vai ficar 10 mais a vezes 10 menos a. Já terminei. Aqui, o primeiro termo já está ao quadrado, é o b, né? b ao quadrado. E o 4 sobre 25, dá para virar quem ao quadrado? Então, aí você lembra, a raiz de 4 é o 2, a raiz de 25 é 5, então 4 sobre 25 é a mesma coisa de eu ter 2 sobre 5 ao quadrado. Fatorando, primeiro termo mais o segundo, né? Vezes, né? Ou a soma vezes a diferença. Produto da soma pela diferença. Vamos fatorar agora alguns trinômios. Se é um trinômio, nós temos que lembrar daqueles dois produtos notáveis. Quem são? Que se nós tivermos o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, e o segundo ao quadrado, isso aqui é o quadrado perfeito, né? X mais a ao quadrado. E se tiver o sinal negativo envolvido aí na história, se aparecer no segundo termo do trinômio o sinal negativo, nós fazemos o mesmo processo, só que aqui dentro a gente vai escrever x menos a ao quadrado. Então, vamos começar. Então, veja, o primeiro termo é x ao quadrado, tá aqui. O segundo termo a gente tem um 1, vai ficar 1 pode virar 1 ao quadrado, tranquilamente. Então, aqui no meio, para eu conseguir fatorar esse trinômio, tem que estar escrito 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Confere e vamos ver. X ao quadrado, confere. 1 ao quadrado é 1, confere. E 2 vezes x vezes 1 dá 2x, confere. Então, os três trinômios, né? Aliás, os três monômios aqui estão conforme o trinômio quadrado perfeito. Então, concluímos o quê? Que x ao quadrado mais 2x mais 1 fatorado vai ficar o primeiro e o segundo. Quem é? X e o 1. Então, x mais 1 ao quadrado. Neste daqui, vamos ver. Nesse aqui, confere, a gente já tem o primeiro ao quadrado, x ao quadrado. Nesse daqui, que é o último termo, dá para virar qual potência ao quadrado? Aí você pensa, a raiz de 9 é 3, a raiz de 4 é 2, vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado. Para dar certo de fatorar esse trinômio, né, para ele ser um trinômio quadrado perfeito, aqui no meio tem que ter um termo que seja equivalente a fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, beleza. Calculando x ao quadrado, confere. Calculando 3 sobre 2 ao quadrado dá 9 sobre 4, confere. Confira agora o termo do meio e vê se dá igual ao termo do meio daqui. Perceba que 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o 2 com 2 vai embora e vai ficar 3x. Então, confere também. Conferimos que é um trinômio quadrado perfeito. Podemos fatorar, então. Vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 9 sobre 4 é igual a
Coloco aqui dentro do parênteses, né, ao quadrado, o primeiro termo mais o segundo termo. Então, o primeiro termo está aqui, é o x. E o segundo termo nós encontramos que é 3 sobre 2. Então, fatorando é x mais 3 sobre 2 ao quadrado. Os seguintes trinômios são quadrados perfeitos, fatore cada um deles. Então, a questão já está lhe afirmando de certeza que são quadrados perfeitos. São trinômios quadrados perfeitos. Então, se você já tem certeza que são trinômios quadrados perfeitos, é ainda mais fácil e mais rápido você fazer o cálculo, porque você só vai precisar identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Então, veja, aqui o primeiro termo é o x, porque a gente tem x ao quadrado. E aqui o último, ó, 1 sobre 25, perceba que dá para virar 1 sobre 5 ao quadrado. Né? Porque 1 ao quadrado dá 1 e 5 ao quadrado dá 5. Então, eu já identifiquei quem é o primeiro termo e quem é o segundo. Então, eu só vou botar o primeiro termo mais o segundo termo ao quadrado e pronto, e acabou. Aí, como é que você vai saber se vai ficar primeiro termo mais o segundo ou se vai ficar menos? Você olha, se todo mundo está positivo, aqui fica positivo. Mas veja, o segundo termo do trinômio está negativo, então aqui vai ficar negativo. Na B, nós tínhamos aqui, ó. Vamos analisar o primeiro termo e o terceiro termo do trinômio para a gente colocar aqui A mais B ao quadrado ou A menos B ao quadrado. No primeiro, veja só. 1 sobre 4, a raiz é 1 sobre 2. Aí o m ao quadrado eu coloco o m e o ao quadrado aqui fora. Então, veja, o primeiro termo é 1 sobre 2 vezes m. Reparem que eu sempre tiro a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do último termo que aparece no trinômio. Para eu saber quem é o primeiro e o segundo que eu vou colocar aqui. Sempre faço isso. Ó. X ao quadrado, você tira a raiz, é o x. E o último, que é um número, você tira a raiz. Eu tiro a raiz de 1 e a raiz de 25. Aqui no primeiro termo, como tem número e tem variável, eu tenho que tirar, né? O da variável m ao quadrado, então o termo é o m. E 1 sobre 4 eu tiro a raiz, é 1 sobre 2. Então, o primeiro termo, perceba que é 1 sobre 2 vezes m. E o outro termo é 1 sobre 9, então 1 sobre 9 vira qual quadrado perfeito? Vira 1 sobre 3 ao quadrado. Então, perceba, ó, encontrei o primeiro termo e encontrei o segundo termo. Então, 1 sobre 4m ao quadrado menos 1 terço de m mais 1 sobre 9 vai virar 1 sobre 2m. Aí, veja, tem um sinal de menos aqui, então vai ficar menos aqui dentro. Menos 1 terço ao quadrado. Então, múltiplos e divisores com expressões algébricas, né? Tem um pequeno macete que eu vou ensinar para vocês encontrarem o MMC e o MDC, mas envolvendo polinômios, certo? Envolvendo expressões algébricas. Mas vamos revisar rapidinho aqui com números, que é um MMC de 2 números ou mais números, ou que é um MDC de 2 números. O MMC é o menor múltiplo comum entre 2 números. Ou seja, né, é o menor número que é múltiplo dos 2 números ao mesmo tempo. Como é que nós construímos os múltiplos? Por exemplo, se eu quero construir os múltiplos de 4, eu começo com 0, os múltiplos, certo? Começo com 0, aí somo mais 4, dá 4, mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4, 16, mais 4, 20, e assim nós construímos o conjunto de todos os múltiplos de 4. Perceba que aqui ele quer os múltiplos o múltiplo que é comum a 25 e ao 10. Então, se você for construir, por exemplo, quem são os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10, começa do 0. Aí mais 10 dá 10, mais 10 dá 20, mais 10 dá 30, 40, 50, 60 e por aí vai. Construindo os múltiplos do 25, 0, aí mais 25, 25, mais 25, 50, mais 25,
75, mais 25, 100, e por aí vai. Aí, o menor múltiplo comum é aquele que é múltiplo dos dois números ao mesmo tempo. Perceba que o 25 e o 10 têm vários múltiplos. Por exemplo, o 50 é múltiplo, deixa eu destacar. Ó, perceba que o 50 é múltiplo do 10 e é múltiplo do 25. O 100 também é múltiplo do 10 e é múltiplo do 25. Tem vários múltiplos que são comuns, infinitos múltiplos. Existem infinitos múltiplos que são tanto múltiplos do 10 como múltiplos do 25. Só que o MMC você quer o menor múltiplo. Então perceba que o menor múltiplo que é múltiplo do 10 e múltiplo do 25 ao mesmo tempo é o 50. Então com números nós fazemos assim, né? O MMC é o menor múltiplo comum aos dois números. Ou fazemos assim, construindo e depois analisando, ou um jeito mais rápido ainda, que também já foi vista em anos anteriores. Nós fazíamos assim para calcular o MMC. Colocava os números aqui, no caso eu quero o entre 25 e 10. E saía fatorando. Dá para dividir por 2? Dá. O 25 não dá, aí baixa. O 10 dividido por 2 dá 5. Agora dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Dá para dividir por 5 de novo. 5 dividido por 5 dá 1. O 1 que não dá mais para dividir, baixa. Aí o MMC era calculado fazendo essa multiplicação dos fatores que nós encontramos. Aí se você multiplicar 2 vezes 5 vezes 5 vai dar 50. Então, dessa forma é que se calcula o MMC entre dois ou mais números, certo? Outra coisa que é interessante do MMC é que, além disso, né, dele ser o menor múltiplo comum, também é o menor número que dá para você dividir. Perceba que o MMC, guardem isso em mente, que é crucial para fazer MMC com expressões algébricas. Perceba que o MMC é o menor termo que dá para dividir por 25 e por 10 ao mesmo tempo. Essa é uma das características do MMC. É o menor número, o menor, que dá para você dividir por 25 e por 10 ao mesmo tempo. Como encontrar, então, o MMC com variáveis? Eita, o X da questão, ó. Eu acabei de falar. Nós temos que o MMC entre esses dois termos vai ser um termo que dê para eu dividir por esse termo e por esse ao mesmo tempo. Qual é o truque? Você vai olhar o seguinte. Primeiro, olha o número. O 4 e o 2. Qual é o menor número que dá para dividir por 4 e 2 ao mesmo tempo? É o próprio 4. O 4 dá para dividir por 4, dá para dividir por 2. Então, o número que eu escolho é o 4. Agora, olha as variáveis. X ao quadrado e x. Qual dos dois dá para dividir pelos dois ao mesmo tempo? X ao quadrado. X ao quadrado dá para dividir por x ao quadrado e por x ao mesmo tempo. Coloco x ao quadrado. E o y não tem nem o que você analisar, porque só tem ele uma vez. Aí você coloca aqui. Então, perceba que esse é o termo que dá para você dividir por esse termo e por este termo ao mesmo tempo. Então, este é o MMC, certo? Então, vamos agora revisar um pouco do divisor. O divisor, que é chamado MDC, maior divisor comum entre dois números. Enquanto o MMC, no caso era 50, era um número que dava para dividir por esses dois ao mesmo tempo. O divisor comum é o contrário. Você está procurando pelo número que dê para dividir o 25 e o 10 ao mesmo tempo, certo? É o contrário. Perceba que o 25 e o 10, todos os dois dá para você dividir por 5. Aí ele é o maior divisor que dá para você dividir o 25 e o 10 ao mesmo tempo. Tem duas maneiras de você calcular o divisor. Por exemplo, o 25 dá para dividir por quem? O 25 dá para dividir por 1
por 5 e por 25. Só dá para dividir por 1, por 5 e 25. O 10. O 10 dá para dividir por 1, por 2, por 5 e por ele mesmo. Aí perceba, qual é o maior divisor comum aos dois? O maior divisor, os divisores que são comuns. Primeiro analise os divisores que são comuns. Os divisores que são comuns ao 25 e ao 10 é o 1, ó, tem 1 e 1 aqui, tem 5 e tem 5. Só que MDC você quer o maior divisor que é comum para os dois. Então, o maior divisor comum para os dois é o 5. Então, é o maior número que dá para você dividir o 25 e o 10 ao mesmo tempo por ele. Esse é o conceito do MDC para números. A outra forma de você calcular MDC é o seguinte, você vai botar o 25 e o 10 aqui e fatorar, sempre tentar fatorar, dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo número. Então, veja, o 2 não dá, o 3 não dá, o 5 é o único que dá para você dividir os dois ao mesmo tempo. 25 dividido por 5 dá 5, 10 dividido por 5 dá 2. Aí não existe mais nenhum número que dê para você fazer essa divisão simultânea, dividir ao mesmo tempo. Então, pronto, já achei o maior divisor comum, é o 5. Certo? Agora, gente, com variáveis, né? Quando tem variáveis, qual é o truque? Eu ensinei um truque aqui para o mínimo múltiplo comum, vou ensinar um truque para o divisor. Então, o maior divisor comum é o número que dê para você dividir os dois ao mesmo tempo, né? É um pensamento contrário ao do múltiplo. Então, veja qual é a jogada aqui. Olha o número primeiro, olha só. O 4 e o 2. Primeiro o 4, olha os dois números. Qual é o número que dá para eu dividir o 4 e o 2 ao mesmo tempo? É o 2. É o 2. 4 dá para dividir por 2 e o 2 dá para dividir por 2 também. Agora, olha a variável. X ao quadrado e x. Dá para você dividir por quem? Só dá para dividir por x. É o menor possível. Ó, x dá para dividir por x e x ao quadrado dá para eu dividir por x. Agora, o y eu não posso colocar porque eu só tenho o y aqui. Então, perceba, esse é o maior divisor possível. Certo? Ó, esse termo dá para dividir por esse. E esse termo também dá para dividir por esse. Quando nós dizemos dá para dividir, é no sentido que dá para dividir sem gerar uma fração. Então, perceba, se você for dividir 4x ao quadrado por 2x dá certo. 4 dividido por 2 dá 2x ao quadrado dividido por x dá x, ó, não tem fração. Se você dividir 2xy por 2x, também dá. Esse aqui vai embora, sobra o y. Então, perceba, quando nós dizemos o maior divisor comum, é o maior termo algébrico que dá para dividir sem gerar fração. Dá para dividir. Então, o maior divisor comum entre duas expressões algébricas é a expressão que divide as duas, né, ao mesmo tempo, e tem para cada fator o maior expoente possível que ainda permita a divisão. Vamos fazer isso nos exercícios, aplicar esses truques nos exercícios, né, para a ideia fixar bem na cabeça. Determine o MDC e o MMC dos monômios. Então, pessoal, olha, o truque eu vou resumir da maneira mais sucinta possível. Então, veja, para fazer o MMC, mínimo múltiplo comum, você vai olhar para o maior. Vocês vão entender já já o que é que eu quero dizer com isso. Vocês vão olhar para o maior. Para encontrar o MDC, que é o máximo divisor comum, vocês vão olhar para o menor, certo? Pronto. Então, com isso aqui que eu estou escrevendo, vocês vão entender como fazer isso de uma forma bem rápida. Então, para calcular o mínimo múltiplo comum, foca, vai olhar no maior. E o mínimo divisor comum, você vai olhar no menor. Então, para calcular o MMC, analise uma variável de cada vez. E
pegue a maior delas. Por exemplo, vamos primeiro para o x. Aqui você tem x elevado a 1 e x elevado a 4. Quem é maior? X elevado a 4. Então, é x elevado a 4 que eu vou colocar aqui. Agora, olha o y. Quem é o maior? Desse lado você tem y elevado a 6 e y elevado a 5. Quem é o maior? Y elevado a 6. Pronto. Já achei o mínimo múltiplo comum. Esse aqui é o menor número que dá para nós dividirmos por esses dois termos aqui ao mesmo tempo. Para encontrar o mínimo divisor, aliás, o máximo divisor comum, nós vamos olhar o x e vamos olhar o y. Nós vamos pegar quem? Os menores. Entre x e x à quarta, quem é o menor? X elevado a 1, tá aqui o x. Entre y elevado a 6 e y elevado a 5, quem é o menor? É y elevado a 5. Então, esse aqui é o máximo divisor comum. Ou seja, é o maior divisor comum possível que dá para eu pegar esses dois termos e dividir por esse aqui ao mesmo tempo. Certo? Vamos de novo. Vamos lá. Mínimo múltiplo comum. Vamos olhar para as maiores potências. Primeiro, temos as duas variáveis, temos x e temos y. Olhando para o x, ó, de novo, quem é o maior? Então, veja, gente, nesse monômio tem x, nesse monômio tem x ao quadrado, nesse monômio tem x à quarta. Quem é o maior? X à quarta, é ele que eu pego. E o y, perceba, nesse monômio tem y ao cubo, nesse monômio tem y ao quadrado, nesse monômio tem y. Quem é o maior? Y ao cubo. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. O mínimo divisor comum, vamos pegar as menores. Para o x, quem é o menor? É x elevado a 1, x ao quadrado ou x à quarta? É x elevado a 1, então tá aqui, x. E para o y, tem y ao cubo, ao quadrado e y elevado a 1. Quem é o menor? É y. Então tá aqui os dois, ó. Esse é o mínimo múltiplo comum, é o menor termo possível que dá para eu dividir por esses três termos ao mesmo tempo. E o máximo divisor comum é o maior número possível que dá para eu pegar esse daqui, o maior número não, né? O maior monômio, que dá para eu pegar esse monômio e dividir por esse daqui ao mesmo tempo. Então, esse daqui, esse mínimo múltiplo comum, é divisível por esses três. E esses três é divisível por esse daqui. Novamente, aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Nós vamos olhar para o maior. Temos, gente, 9 e 6. Primeiro você vai ter que pensar qual é o menor número que é múltiplo de 9 e 6 ao mesmo tempo. Se você não consegue fazer mentalmente, aí você vai ter que fazer aquele processozinho que eu ensinei lá, que eu revisei agora há pouco. Certo? Se você não lembra mentalmente, não consegue fazer mentalmente o múltiplo de dois números, vai fazer as continhas, certo? Então, 9 e 6 dá para dividir por 2. O 9 não dá por 2, mas o 6 dá. 6 dividido por 2 dá 3. Dividindo por 3 agora. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Dá por 3 novamente. 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 que já acabou a divisão baixa. O MMC entre os números eu vou multiplicar aqui, ó. Então, faz aí. 2 vezes 3. 2 vezes 3 vezes 3, que dá 18. Então, 18 é o mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo entre 9 e 6. Também é o menor número que dá para eu dividir por 9 e por 6 ao mesmo tempo. Então, aqui, 18. Pronto, achei o número. Agora, vamos às variáveis, gente. Das variáveis, eu tenho que pegar as maiores possíveis. Primeiro, o x. O x tem x ao cubo e x ao quadrado. O maior é x ao cubo. E o A só tem ele, não tem outro para você comparar. Então, vai botar ele aqui. Pronto. Esse é o mínimo múltiplo comum. O MDC, também, se você não lembra, ó, quem é o maior número que dá para eu dividir o 9 e o 6 ao mesmo tempo? Se você não perceber que é 3, que 3 é o maior número que dá para você dividir o 9 e o 6 ao mesmo tempo, para fazer os cálculos. Então, os cálculos são, vamos lá. Pega o 9 e o 6, pense.
O primeiro número que dá para eu dividir 9 e 6. O 2 não dá para eu dividir o 9 e o 6 ao mesmo tempo. Mas o 3 dá. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. E perceba, não existe mais nenhum número que dê para eu dividir de novo aqui ao mesmo tempo, né? Para achar o divisor comum, tem que ir dividindo os dois ao mesmo tempo. Então, acabou aí, é o 3. O 3 é o único número que dá para eu dividir 9 e 6 ao mesmo tempo. Então, esse é o nosso divisor entre os números. Lembre-se, máximo, mínimo múltiplo comum, pegamos o maior, o MDC, pegamos o menor. Então, veja, entre x ao cubo e x ao quadrado, o menor é x ao quadrado. Entretanto, o A não tem ninguém para comparar. Então, no máximo divisor comum, nós não colocamos o A. Certo? Porque se você colocar o A aqui, perceba, se você colocar o A aqui, esse termo não vai dar para dividir, porque ele não tem A. Só vai dar para dividir esse termo. E o divisor comum tem que ser um divisor que seja comum para os dois. Então, no múltiplo, você pega o maior e pega todo mundo. Todas as variáveis que aparecer. Agora, o divisor comum não. Tem que ser aquele termo que tenha nos dois. Porque o divisor tem que dar para... Todos os dois tem que dar para dividir por esse. Então, o A você não coloca. Vai ficar somente 3x ao quadrado. Mais um exemplo. Vamos lá. MMC. Mínimo múltiplo comum. Vamos olhar os maiores termos possíveis. Primeiro os números, gente, nós tínhamos 15, 10 e 20. Qual é o mínimo múltiplo comum aos 3? Vamos fazer. Vou fatorar os 3 números até o final. Vamos lá, dá por 2. O 15 não dá por 2, baixa. O 10 dá para dividir por 2, dá 5. O 20 dividido por 2 dá 10. Aí dá por 2 novamente. O 15 não dá, baixa. O 5 não dá, baixa. 10 dividido por 2 dá 5. O próximo que dá para dividir é o 3. Lembre-se que você tem que pegar o menor que dá para dividir. O menor número que dá para dividir. 15 dividido por 3 dá 5. Aqui baixa, que não dá por 3. O 5 também aqui não dá por 3, baixa. Agora dá por 5 novamente. Aí esse dá 1, esse dá 1 e esse dá 1. O mínimo múltiplo comum, você vai pegar os seus fatores primos que você encontrou e multiplicar. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, vai dar 60. Então, 60 é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o maior número possível, aliás, o menor número, o mínimo múltiplo comum, é o menor número possível que dá para dividir por 15, que dá para dividir por 10, que dá para dividir por 20 ao mesmo tempo. Certo? O número está aí, já está feito, já foi aprendido em anos anteriores. Agora, voltando para as incógnitas, né? Nós temos que colocar todas as incógnitas que tem aí. Para o mínimo múltiplo comum, você vai colocar todas as variáveis que aparecer. Tem M e tem X. Vou ter o M e o X. Se tem mais de uma potência, você vai colocar as maiores. Então, veja. Aqui tem m elevado a 3, m elevado a 1 e m elevado ao quadrado. Qual é o maior? M elevado a 3. Para o x tem x elevado a 1, x elevado a 3 e x ao quadrado. Qual é o maior? X elevado a 3. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. O mínimo, o máximo, divisor comum. Você só pode colocar as variáveis que tenha em tudinho. Se faltar em alguma, você já não coloca. Então, o M e o X tem em todo mundo. Então, eu vou usar o M e o X. Agora, se fosse como esse aqui, que ele não tem na primeira, aí eu já não coloco, né? O A só tem aqui, ó. Não posso colocar ele. Então, vamos lá. Entre os números, para você encontrar o divisor comum, você já tem que fazer essa fatoração de uma forma diferente. Você sempre tem que ir dividindo por um número que dê para você dividir sempre os 3 ao mesmo tempo. Então, perceba que dá aqui para você dividir por 5. É o único número que dá para dividir 15, 10 e 20 ao mesmo tempo. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. 20 dividido por 5 dá 4. Perceba que a minha divisão
aqui para encontrar o máximo divisor comum já acabou. Por quê? Porque não tem mais nenhum número que dê para eu dividir 3, 2 e 4 simultaneamente. Dê para eu dividir 3, 2 e 4 de uma vez. Não dá. Então, quem é o máximo divisor comum entre 15, 10 e 20 é o 5. Porque o 5 é o maior número possível que dá para eu pegar o 15, o 10 e o 20 e dividir por ele ao mesmo tempo. E entre o m e o x eu vou pegar os menores. O m tem m elevado a 3, m elevado a 1, m ao quadrado. Então, m elevado a 1 é o menor. E o x tem x elevado a 1, x ao cubo, x ao quadrado, o x elevado a 1 é o menor. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.